A paz do Senhor Jesus, amada igreja, tudo bem? Quero que você abra a palavra de Deus no livro histórico do Novo Testamento, chamado de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós selecionamos um texto para a mensagem de hoje. Eu acho esse texto extremamente lindo, pelo testemunho que tem do apóstolo Paulo, e por um versículo em especial que eu gostaria de frisar na hora da leitura. Atos capítulo 26, do versículo 13 até o versículo 32. E ao meio-dia, ó Rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, o qual me rodeou a mim e aos que iam comigo na sua claridade. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te pareci para isto, para te colocar por ministro e testemunha, assim das coisas que já tem visto, como dasquelas coisas pelas quais te aparecerei ainda. Livrar-te-ei deste povo e das gentes a quem agora te envio, para abrir-lhe os olhos das escuridades e converteres à luz do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos pecados e a sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e a gentes que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me. Porém, alcançando o socorro de Deus, até o dia de hoje permaneço testificando, tanto aos pequenos como aos grandes, não dizendo mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. E isto é, que Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, ó Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Porém, ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes falo palavras de verdade e em são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada lhe é oculto, porque isso não se fez em canto algum ou às escondidas. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse o rei Agripa a Paulo: por pouco não me persuades a que me faça cristão. E disse Paulo, esse é o versículo que eu gostaria de frisar: prover a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, porém também a todos quanto hoje estão me ouvindo, vos tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo isso, levantou-se o rei e o presidente e Berenice,
E os que com ele estavam assentados, e apartando-se a uma banda, falavam um com os outros, dizendo: este homem não fez nada digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia eu soltar este homem, se não houvesse apelado para César. Diga amém. Eu quero pregar uma palavra intitulada Obediência à visão de Jesus. Obediência à visão de Jesus. Nós temos uma necessidade, a igreja sempre teve ela, mas vivendo nós esse tempo, essa necessidade hoje, ela se torna muito mais importante do que nos outros tempos, porque nós estamos vivendo dias escatológicos. A igreja está se despedindo da terra. A noiva de Jesus vai se encontrar nos ares com o seu noivo. Eu posso ouvir amém? Amém. E diante disso, qual é a nossa necessidade? De obedecer à visão de Jesus. Eu acredito que nenhum cristão autêntico que tenha o Espírito Santo pode ter se convertido com uma visão dos homens, da estrutura religiosa, com a visão da estrutura denominacional. Isso não gera conversão. Isso existe, e eu não sou contra estas coisas. Estruturas administrativas, estruturas de propaganda, mas estas coisas não é a visão que converteu Paulo. A visão que nos coloca de pé para cumprir o ide de Jesus é aquela que está escrita em Hebreus: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso é importante. O texto que nós estamos lendo é um texto em que Paulo está mais uma vez diante de uma audiência com o rei Agripa, que é da família de Herodes o Grande, e com Festo, que era então governador da Judéia nesses dias. Aqui o texto que eu li na versão chamou de presidente, mas era o governador. Queridos, nesta audiência, Paulo está preso como um criminoso. Qual é o crime de Paulo? Pregar o evangelho. Nesses dias, houve-se uma sentença. O imperador, aqui no capítulo 26, chamava Nero, e ele colocou uma sentença sobre os cristãos de que eles eram ateus. Parece um pouco sem pé e cabeça, né? Uma contradição. Como é que os cristãos são ateus? Eram diversas culpabilidades, todas elas mentirosas, que o Império Romano fazia para perseguir os crentes. E uma delas é que eles eram ateus. O ateísmo gerava pena de morte no Império Romano. E qual é a formulação disso? É que o cristão, semelhantemente também o judeu, que sofreu perseguição pelo pai de Nero, o Cláudio, é que tanto o cristão quanto o judeu acredita num único Deus. Amém? E essa crença no único Deus formulava na jurisprudência, na cabeça da perseguição, a qual eu posso usar uma expressão do rei Davi, perseguido sem causa, formulava a ideia de que o único Deus não é verdadeiro, porque são vários deuses. Paulo tentou demonstrar de todas as maneiras, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Ele aqui salienta bem, falando dos profetas e de Moisés. Ele citava as Escrituras para todos, para dizer das profecias, para falar de Cristo, para falar da revelação do Filho de Deus. E Paulo teve uma visão. Ele era perseguidor. E quando ele ia a caminho de Damasco, o Senhor teve um encontro com ele. O Senhor tem marcado encontro com muitos perseguidores durante toda a história da igreja.
É por isso que é importante que a gente ore por aquele que nos persegue. É uma recomendação de Cristo nos evangelhos. Ele diz assim: ame os seus inimigos, ore pelos que vos perseguem. Cristo estava demonstrando o quanto a oração é poderosa para transformar o perseguidor em um aliado. E ali está um perseguidor. Não é qualquer perseguidor. É Saulo de Tarso, um homem preparado, capacitado, um rabino, um grande mestre, treinado na melhor escola, a escola de Hilel, que tinha o sucessor Gamaliel. E ele, por certo, seria o sucessor daquela escola. Como alguns dias eu vi o nosso pastor Ailton José falando aqui na igreja. E queridos, aqui está ele, nesta grande audiência, com pessoas muito importantes. Ele deveria se defender. Ele deveria dizer que não havia nenhuma culpa na vida dele. Mas ele não faz isso. Se você olhar bem o texto, você vai ver que ele não procura se defender. E aqui eu paro para falar algo com você. Quando a gente tem uma visão de Cristo, a gente não procura autodefesa. Quando a gente tem uma visão de Cristo, o nosso defensor é Deus. Nós devemos pregar o Evangelho. É claro que nós sofreremos perseguição. A Bíblia diz nos Evangelhos, a Bíblia diz nas cartas de Paulo, diz: aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguições. Só que a recomendação que as Escrituras dizem é que nós não devemos procurar autodefesa. E aqui eu paro também para dizer de um novo fenômeno que está acontecendo. É o tal da mensagem de autoajuda. É a pessoa procurar por si mesmo se levantar. Queridos, quando alguém está caído, seja pelas crises da vida, na depressão, ele não pode se colocar de pé por si próprio. Não existe forças no homem para pôr-se de pé diante das crises que ele vive. A única pessoa que pode erguer o homem, colocá-lo de pé, verdadeiramente de pé, é Deus. O que nós precisamos no púlpito não é mensagem de autoajuda, é mensagem da ajuda do alto. Nós precisamos da ajuda de Deus. E aqui está o perseguidor. A igreja, ela não procurava se defender. Nesses indos da igreja apostólica até a era da igreja perseguida, vão durar quase 300 anos. E nesses 300 anos, entre a igreja apostólica e a igreja perseguida, eles tinham um compromisso: pregar a Cristo e a este crucificado. E Deus dava os resultados. Lendo a história da igreja, eu me surpreendo, meu pastor Ailton, que eles não tinham templos durante quase 240 anos. Eles se reuniam nas casas. A palavra grega é oikos. Aí tem uma formulação da gramática grega que fala oikose. Reuniu as igrejas em casas, as igrejas na rua, as igrejas nas praças. A igreja começou assim, e durante 240 anos, mais ou menos, ela não gastou recursos construindo o templo. E ela cresceu poderosamente, porque eles foram obedientes à visão de Cristo, o Cristo que morreu e ressuscitou. Nós precisamos urgentemente resgatar esses valores. Pregar a mensagem de Cristo, pregar a mensagem de amar os nossos inimigos. E Paulo começa a pregar, e ele tinha apelado a César. Sabe, se você vê um maluco pela rua, você vai para o outro lado da rua. Você não vai para cima do maluco, do sádico. Você não vai para cima do tirano. Você foge.
Isso é natural. Isso é uma proteção, é uma autoproteção. Eu morei perto, na cidade de Feira de Santana, de um manicômio, quando anos atrás tinham os hospícios. E eu tinha que encurtar o caminho para ir para o quartel do Exército. E às vezes eu saía da minha casa e passava dentro do manicômio, dentro do hospício. E eu ficava de olho, muito atento, porque às vezes alguns saíam para que ele não viesse. Às vezes alguns vinham e falavam muitas bobagens, e às vezes alguns estavam despidos, endemoniados. Eu ficava assustado, mas eu queria não perder o horário do quartel, e passava ali à risca. Mas aqui Paulo, ele sabe que Nero é um psicopata, o imperador. É um jovem imperador, muito jovem. Ele sabe que ele é um sádico, ele é um louco, ele é um endemoniado. Só que Cristo já tinha dito para ele, disse, necessário é que você pregue para pequenos e para grandes. E ele foi até Nero. Ele disse, eu quero pregar até Nero. Não foi nesse momento agora. Nesse momento aqui que ele apela, ele não vai a Nero. Ele vai depois, ele chega até Nero, segundo o testemunho da história. Nesse momento não, nesse momento ele vai à grande corte, ao fórum romano, a grandes autoridades, a pretórios do Império Romano. Porque Deus sabia que quando ele chegasse diante de Nero, Nero iria pedir a cabeça de Paulo. Você está me entendendo ou não? Mas eu acho lindo, é que quando a gente lê Romanos, no capítulo 16, Paulo, ele faz várias saudações, e entre essas saudações, olha a saudação que ele faz, saúdo-vos também os da casa de César, é os familiares e agregados, e o testemunho da história escrito nos anais ali da igreja, diz que dentre os funcionários do império que serviam a César e alguns dos seus parentes se tornaram cristãos. Eu posso ouvir um glória a Deus? Nosso testemunho dá resultados, igreja. Nós precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Paulo, ele está aqui diante de pessoas muito importantes. Este Festo aqui, ele é um homem corrupto. Ele é um antigo escravo que consegue, por seu jeito de ser, a alforria, comprando a alforria. E ele cresce como uma autoridade no Império Romano, no meio da corrupção que estava alastrada dentro de Roma. Sempre tem alguém sujo para fazer as sujeiras. E esse era Festo. E Paulo começa a pregar aqui o evangelho. E interessante é que Deus está testemunhando a Cristo. Olhe para mim, por favor. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, na economia, na política, mas a gente não precisa acusar ninguém. A gente não precisa dizer que as coisas estão erradas, não que a gente vai se calar e ser omisso, não é isso que eu estou falando. A gente precisa pregar a Cristo para todos, para o mais vil pecador, para o mais corrupto de todos. Você sabe qual é a grande mensagem da igreja? A grande mensagem da igreja é: aceite a Cristo, tenha uma visão de Cristo. As lideranças do nosso Brasil precisam de Cristo. As lideranças do nosso Goiás precisam de Cristo. Eu não posso me reunir com o governador Caiado sem que antes eu diga a ele: Cristo tem um plano de salvação em sua casa. Esta é a mensagem dos evangelhos, é a mensagem de quem vê a Cristo. Esses dias eu estava numa das nossas igrejas e eu vi algumas pessoas falando de uma reunião com o governador e o presidente. Estavam falando daquela coisa
do acesso a grandes autoridades. E diziam que como era o banquete, como era o cerimonial, estavam entusiasmadas, estavam embebecidas pela glória do homem. Essa glória não deve preencher os nossos olhos. Aqueles que veem a Cristo, que veem a luz do fulgor que Paulo viu no caminho de Damasco, a única glória que ofusca, que tira de nós o brilho das coisas do mundo e nos coloca com os olhos em Deus, é a visão de Cristo. Eu fui uma autoridade política na Bahia, conselheiro. Trabalhei durante um tempo com social numa cidade e tinha um prefeito que era católico e maçom. Eu me lembro que a maçonaria algumas vezes, por conta do nosso trabalho, vinha até mim e disse: você tem que ser um maçom. Eu disse: não, eu já tenho uma aliança com Cristo, eu já tenho uma comunidade de irmãos que me ama muito, eles me chamam de irmão Luiz Cláudio, eu já tenho uma fraternidade, é a fraternidade de Cristo. Mas eu me lembro que eu nunca negligenciei a todos eles pregar o Evangelho. Você está me entendendo ou não? Eu me lembro que o prefeito, ele ia na minha casa às 3 da manhã, para que as pessoas não vissem ele chegando, cidade do interior. E quando eu estava ali com ele, eu dizia: nós vamos falar de Jesus, nós vamos orar. E falava de Cristo para ele. Pastor Ailton, eu fiquei tão triste uma vez que ele chegou para mim e disse, eram mais ou menos 30 pastores naquele interior que agregavam numa grande reunião. Ele disse: só tem 2 pastores que falam para mim de Jesus e não me pede nada. É você e esse outro pastor. E aquilo me entristeceu muito, porque a gente quer as benéfices de quem está liderando, mas a gente esquece que de quem tem as chaves para abrir portas é Cristo. É Cristo que tem as chaves. E com isso eu não me coloco de melhor do que ninguém, porque eu também erro. Eu me lembro que aqui eu conheci uma grande liderança das Assembleias de Deus aqui na Grande Goiânia. Eu estava numa reunião no gabinete dele. E eu, em busca de portas abertas, falei algo que nunca mais falaria. Me arrependo. Disse assim para ele: o Senhor te fez crescer nessa cidade. E você tem chaves em suas mãos. E você pode abrir portas para que eu possa ser usado e abençoado nessa cidade. Pouco tempo depois, Deus falou para mim: ele não tem chaves nenhuma. Eu falei: como assim, Senhor? Você quer o favor dos homens, você tem que buscar o meu favor. Eu é que tenho as chaves. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Eu tenho a chave de Davi. E ele quer abrir algo tremendo em nosso ministério. Ele quer gerar um grande avivamento. O nosso pastor é um homem de oração, um homem de dons. Isso é tão necessário, igreja. Alguém está me entendendo? Porque existe pessoas carentes da visão de Cristo. Ricos e pobres. Pequenos e grandes. Sem uma divisão de classe. Porque isso só torna as pessoas inimigas umas das outras. Antes de ontem, eu estava pegando uma jantinha no corre-corre da vida. E apareceu uma jovem aqui do nosso setor, que é o Vila Sul e Vila Brasília. E eu já falei dela aqui na igreja. E eu quero agora convocar a igreja a orar por ela. Porque esse Jesus, ele tira as pessoas das trevas e coloca para a maravilhosa luz. Ele tirou Saulo de Tarso das trevas em que ele vivia e o colocou no reino do Filho do seu amor. E as pessoas começaram a falar daquela jovenzinha e disseram que ela era tão linda. E disseram
que a família já não tem mais esperanças. As esperanças acabaram. E o nome dela é Bruna. Eu tenho encontrado com ela algumas vezes. Eu tenho buscado de Deus a maneira de chegar até ela. Mas eu preciso de você. Porque isso não é uma mensagem sozinha. Eu me lembro uma vez que eu comecei alguns centros de recuperação. Pelo menos, Deus me usou muito e a minha família. Chama-se Centro de Recuperação Nova Vida, em Feira de Santana, que tem 35 anos. O pastor Alberto Bispo é o líder desse centro. Eu me lembro que nos anos 80, parecia mais fácil. Havia um avivamento, a gente vivendo, e aquelas pessoas ali saindo das drogas. Mas um dia, quando levei um jovem da cidade de Gandu para um centro de recuperação do pastor Beto, Centro de Recuperação Renascer, era o Catraca. O Catraca era sem solução. O Catraca estava enfiado nas trevas. Havia uma ameaça de morte. A Boca e o crime organizado queriam acabar com a vida daquele jovem, que eu não lembro o nome. Lembro do apelido, o Catraca. Ele tinha uma esposa crente e uma filhinha belíssima. E eu levei ele até o centro e ele desistiu de tudo. E eu me lembro, meu pastor, que eu disse para mim mesmo, eu estou cansado disso tudo. Eu não quero mais pregar para esse povo que está enfiado no crack, que está viciado. E um dia em oração, Cristo disse para mim nada é impossível, porque o meu filho morreu para fazer milagres de salvação. E aqui está esta família. E aí quando Paulo vai contando o testemunho dele, Festo, pelo engano do seu coração bandido, porque todos nós sem Cristo temos um coração bandido. É Jeremias diz, mau e perverso e maligno é o coração do homem, sempre pensando bobagens. Aí Festo, ele interrompe a mensagem. Ele achava que estava parando o testemunho, mas era um adendo de Deus, era Deus provocando algo. Porque ninguém pode parar a visão de Cristo. Ninguém. A não ser nós mesmos. A Assembleia de Deus é uma igreja que nasceu pobre, muito pobre. Os nossos antigos decanos, a maioria, nem estudos tinham. Mas eles pregavam a Cristo. Eles tiveram uma visão de Cristo. Você está me entendendo? Nós precisamos resgatar esses valores. Sabe, saturar a grande Goiânia parecida de Cristo. Pregar nos ônibus, nas praças. Olhe bem para mim, por favor. Você sabe o que gera avivamento numa igreja? Não é o congresso de Camboriú dos Gideões. Tem gerado escândalos, infelizmente. Você sabe o que é que gera avivamento na igreja? É a prática do testemunho, da visão, é o evangelismo, é a oração. Se você sai do seu comodismo, Cristo começa a se manifestar em você. Você não pode ser um crente calado. Paulo diz aqui no texto, eu fui obediente à visão celestial. Você está obedecendo? Ou você está negligenciando? Nós temos um canal no YouTube, nós temos redes sociais. Você divulga as mensagens que esta igreja, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, tem sido transmitido deste púlpito. As mensagens que o nosso pastor, gentilmente, pelo dom de Cristo, você ouve,
Você participa para alguém? Você lembra de alguém que precisa dessa mensagem? Faça isso. Não existe coisa pior, segundo o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, do que um servo de Deus cego. Você teve uma visão, você precisa enxergar, você precisa ver além do seu próprio umbigo, você precisa enxergar as almas perdidas, você precisa enxergar a necessidade da igreja, você precisa enxergar a necessidade do seu irmão. Abra bem o teu olho, veja, não seja desobediente à visão. E aí Festo interrompe, eu já estou encerrando, e ele interrompe de uma maneira grosseira, porque a interrupção, ela sempre é estúpida. A interrupção, ela sempre é para ferir, sempre é para provocar. Ele diz assim a Paulo: você está maluco, você é Pinel, você está delirando. E ele provoca mais. Ele disse: você leu tanto, estudou tanto, que você perdeu o juízo. Paulo poderia aceitar aquele pão amassado do diabo, aquele pão mofado de Satanás. Mas Paulo tinha uma visão, e quem tem uma visão não come os bocados do diabo. Ele disse: não, eu não deliro. O que eu falo não é uma coisa oculta, não é um culto oculto, não é um segredo para os iniciados. O que eu falo é uma mensagem para todos, em qualquer lugar. É uma mensagem que é para ser dita às claras. E eu prego a Bíblia, eu prego os profetas, eu prego Moisés, que é o Pentateuco, a Torá, eu prego Cristo, que estava profetizado neles. A gente precisa ser como Paulo. Ele disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mais adiante, ele chama a atenção do rei Agripa. E ele diz assim: ó rei Agripa, você conhece a lei, você conhece os profetas, você sabe os profetas. E por certo, o coração do rei Agripa estava sendo tocado pelo Senhor. Mas diante da posição dele, diante do destaque dele, diante da liderança romana e da liderança judaica que ele tinha, a família de Herodes, ele usou de um chavão, de um jeito, como querendo dizer: olha, para com essa persuasão humana. Ele achava que era uma estratégia humana, mas ele sabia que não. Ele disse: por pouco, você quase me persuade a me tornar cristão. E aí vem a frase que com ela eu quero encerrar a mensagem. Paulo disse assim: por pouco ou por muito. Porque tem gente que vai aceitar Jesus logo nas primeiras palavras, com pouco, não com muitas mensagens. Mas tem gente que você vai pregar a vida inteira, e talvez será como o ladrão da cruz. Na última hora, ele vai olhar para o mestre, oh aleluia, e vai dizer assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estava olhando o pastor Augusto Nicodemos, eu acho que ele esqueceu de ler essa passagem em Lucas, ele dizendo que ninguém pode aceitar Jesus assim na última hora, logo depois do pecado. Ora essa, o Espírito Santo, para ele não tem hora. Se hoje ouvides a sua voz, o hoje de Deus sempre é a eternidade. O calendário de Deus só tem um dia. Talvez esse seja o dia de Deus salvar você. Talvez seja o dia de Deus transformar a vida da Bruna, que os psicólogos dizem que não tem mais jeito.
Você está entendendo? E aí ele diz assim: não por pouco, nem por muito tempo, mas não somente você, como querendo dizer, olha, eu não estou pregando para você que é o rei, eu não estou querendo bajular o rei, oh, coisa linda. Enquanto a gente tem hoje pregadores que bajulam, ele está dizendo, essa mensagem, rei, não é exclusiva para ti, é para todos os que estão nesta audiência. Interessante é que ela ecoou, e ela continua hoje. Você pode entender? Aquele dia, não sei se era uma noite, uma tarde, uma manhã, aquela mensagem foi escrita pelo historiador e o discípulo Lucas, ela está aqui, e ela é testemunho, a mensagem do testemunho dele ecoa até hoje. Ele fala assim, encerrando, a única que não pode voltar-se a esse evangelho são as cadeias que me prendem nas mãos e nos pés. Parece aquele costume lá dos Estados Unidos de prender as pessoas. Ele está algemado. Nas cartas dele ele diz assim, eu estou preso. Eu acho que é lá em Filipenses que tem essa referência. Ele disse, eu estou preso por testemunhar de Cristo, mas a palavra de Deus está livre. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Esse é o nosso culto da vitória. Eu quero convidar você a participar nas quintas-feiras de nossas reuniões, porque a vitória, ela vem pela palavra de Deus, pela visão de Cristo. Feche os seus olhos, ore conosco em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Tira de nós o comodismo, tira de nós, Pai, o achismo, a bajulação, a busca pela autoajuda. A gente não consegue ser crente por nós mesmos. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos, como Paulo precisou, da visão de Cristo. E o texto que nós lemos, Cristo disse a Paulo, eu te revelei aqui e vou continuar te dando visões. Abre os nossos olhos para a gente ver além, para a gente entender o chamado e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus.